Bom dia, amigos do canal Caminho Nobre. O tema de hoje é a base material que você vai precisar para realizar a sua expansão da consciência, a sua elevação vibracional e, por fim, a sua evolução espiritual. Nós precisamos de uma base muito sólida, em cima da qual nós vamos criar os nossos ganhos, as nossas facilidades e as nossas habilidades. Nós estamos encarnados no planeta Terra para viver o que é denso. Essa é a grande função da gente estar aqui e agora. Ou seja, nós encarnamos para viver o denso, não só o denso, tá? Esse denso tem que ser progressivamente levado para segundo plano, não é que ele deixa de existir, ele vai para segundo plano e progressivamente nós vamos agregando na nossa consciência outros tipos de operações psíquicas que são próprias da mente neutra. Então vamos explicar isso daí de uma forma bastante simples para você entender qual é a direção que você tem que seguir. E por que é muito, extremamente importante você desenvolver competências, habilidades, sabedorias direcionadas para a sua rotina do dia a dia. Porque aí você vai poder ter, por exemplo, disciplina, organização, eficiência e tornar toda a sua estrutura, seja familiar, seja pessoal, mais suave. E nessa suavidade é mais fácil de você ter as outras conquistas que são necessárias. Existe uma lógica nesse processo. Existe uma lógica na dinâmica do desenvolvimento pessoal e espiritual. Eu vou ler agora para vocês uma parte de uma mensagem que quem faz parte dos nossos grupos do Telegram ou no WhatsApp provavelmente já receberam ela, já leram, já refletiram sobre essa mensagem. Mas eu vou ler uma partezinha aqui só para vocês entenderem melhor aquilo que eu estou expressando nesse momento. Então vamos lá. É preciso dar intensidade a tudo o que se faz. É preciso se exigir competência. Uma das faces da bondade é a competência. Por outro lado, a maldade adora o que é mais ou menos, porque a maldade está recheada de erros. Resumindo, o que você decidir fazer, faça bem feito e em alta intensidade. Escolha usar toda a sua força interior. Sempre aprenda muito, aprenda em alta intensidade. Assim, terá muito a ofertar, muito a ajudar, muito a colaborar. A mensagem continua, mas eu vou parando por aí. Observa bem, assim terá muito a ofertar, muito a ajudar, muito a colaborar. Ou seja, você cria uma base sólida, você vai fazer o mecanismo básico da natureza, que é o fluir. Se eu tenho amor, vai fluir amor. Se eu tenho sabedoria, vai fluir sabedoria. Se eu sei cozinhar, eu posso ajudar as pessoas, quem está próximo ou quem não está, cozinhando. E assim por diante.
Ou seja, essa sabedoria ela é transformada em ações, ela é transformada em vibrações, ela é transformada em situações. E estas situações, essas vibrações, essas ações, quando elas são baseadas na competência, é mais fácil de ali gerar situações nobres, resultados nobres, é mais fácil estabelecer diálogo, é mais fácil estabelecer uma relação de cordialidade. Pensa bem, você contrata um cara para fazer um serviço na sua casa lá, um encanador. E é um encanador competente, ele vai lá, vê direitinho aonde que é o problema, quebra a parede, arruma tudo direitinho. É muito mais fácil você ter uma relação cordial com essa pessoa. É muito mais fácil você ter uma relação de respeito com essa pessoa. É muito mais fácil você ter uma relação de simpatia com essa pessoa. Agora você chega lá, um encanador trambiqueiro, que quebra daqui, aí deixa cair o martelo e quebra o azulejo no chão, aí deixa sujeira, aí fala, ah, não é aqui, aí faz o serviço mal feito, aí fala que vai lá para terminar o serviço e não aparece. Esse cara está criando uma série de dificuldades, está criando uma série de conflitos aonde não precisaria existir. Enquanto o encanador competente criou um processo, um fluir extremamente suave, um fluir extremamente legal, bacana, vamos dizer assim, capaz de gerar naquelas situações sentimentos e vibrações muito positivas e muito nobres. Gente, é muito mais fácil, por exemplo, você exercer a gratidão por um encanador competente que vai lá, faz o serviço direitinho, tal, do que por um cara que vai, quebra, deixa cair, quebra outra coisa, aí não aparece, aí faz o serviço mal feito, aí tem um problema A, o problema B. É muito mais fácil a gratidão surgir num ambiente onde há serenidade, onde há suavidade, onde há leveza. Nós temos que nos preparar para ser esse encanador competente. Presta atenção num dado aqui. Você deve usar toda a sua força interior. O que significa isso? Primeiro foco, eu vou aprender a ser o encanador ótimo, eu vou fazer bem feito, ou seja, você vai ter um foco de aprendizagem, um foco de servir a si mesmo e ao próximo. Porque isso vai te dar uma direção, vai te dar um objetivo. E aí, quando, por exemplo, vier a preguiça, você fala, opa, peraí, sai daqui preguiça, porque eu vou manter o meu objetivo, que é fazer algo muito bom, muito bem feito. Eu vou aprender cada vez mais, eu vou aprender com a experiência dos outros, eu vou ter interesse em evoluir sempre. Nós chamamos isso de alta intensidade. Por quê? Porque na hora que você está fazendo algo onde você se propõe que seja bem feito, fora de você ou dentro de você sempre existirão as barreiras. No caso aqui eu estou falando da preguiça, podem ser, barreiras é o que não falta, tá, gente? Milhares de tipos, exteriores e interiores. Pode ser uma crença, deixa de ser bobo, você vai botar o azulejo dessa mulher direitinho aí, bota de qualquer jeito, vai embora, ela é que se foda. Você entende? Seja esperto, não seja bobo. Ou seja, você vai ter milhares e milhares de desculpas, de crenças, de fatores internos
que vão gerar um bloqueio dentro de você que te impede ou dificulta muito você chegar àquele padrão do fazer bem feito. Então, quando você está lutando para colocar alta intensidade, você está realmente começando a usar o melhor que existe dentro de você, porque se você não usar o melhor que existe dentro de você, você vai parar no meio do caminho. Você vai desistir antes, você vai começar a criar crenças incompletas, falsas, limitantes, seja o que for. Quando você, no exemplo do encanador, você tem lá a preguiça e você coloca alta intensidade e você passa por cima da preguiça, aos poucos você está fazendo o quê? Você está diminuindo a força da preguiça dentro de você. Você está aumentando o seu dinamismo. Aí, essa preguiça que está em todos os lugares. A gente tem preguiça, ela aparece em todos os lugares. Ela vai estar menor na nossa vida em todos os lugares. Isso significa o quê? Facilidade, significa dinamismo. Pegando só a questão da preguiça, mas você pode pegar várias outras situações. Por exemplo, você pode romper com crenças, determinadas crenças vão perder o peso dentro de você. Você pode romper com traumas, romper com tudo. Porque na hora que você se propõe a fazer bem feito, você vai ter que enfrentar as dificuldades. Porque nem sempre você vai estar preparado para fazer bem feito, então você vai ter que ter um foco, uma direção. E muitas vezes, por exemplo, você vai estar cansado, ou você vai estar irritado com uma outra coisa qualquer, você vai estar de saco cheio, ou seja, você vai ter sempre que enfrentar esses desafios internos. Aí você vai criando aos poucos uma base muito sólida. Uma base em cima da qual a sua vida vai fluir com mais suavidade. Porque dentro da filosofia Caminho Nobre, eu vou ler de novo uma coisa para vocês aqui. Dentro da filosofia Caminho Nobre, é muito, muito, muito importante você criar a suavidade na sua vida. Porque ela vai ser muito importante para um outro aspecto, para a aquietação da mente. E essa aquietação da mente ela é fundamental, por exemplo, para a intuição. Para você sentir, para você captar as suas intuições. Eu tenho aqui no canal Caminho Nobre alguns vídeos falando, por exemplo, sobre intuições. Ou seja, você tem que entender que a natureza ela foi muito bem organizada, uma coisa vai levando a outra. Por isso que normalmente as religiões que são cheias de moralismo, elas têm eficiência baixíssima em termos de elevação espiritual. Porque elas criam um monte de regras. Ao invés de gerar para o ser humano aquela capacidade de tornar a vida mais suave, a vida mais tranquila. Pensa bem, uma pessoa costuma ter uma suavidade na vida, uma tranquilidade. Aí chega alguém com uma ideia racista. A ideia racista é sempre assim, aquela pessoa não presta, aquele fulano não sei o quê, ou então a ideia tipo assim, não, porque o comunismo quer não sei o quê, sabe essas babaquices? Essa pessoa que está numa vida suave, ela não vai entrar na vibe de agressividade, de rancor, de ódio. Então isso vai proteger a pessoa de determinadas influências negativas. Observa bem. Uma das faces da bondade é a competência. Por outro lado, a maldade adora o que é mais ou menos. E por que a maldade adora o que é mais ou menos? Porque o que é mais ou menos dá resultado ruim.
Você vai construir uma ponte que fica mais ou menos em pé, ela vai cair, ou você vai ter medo de atravessar, ou você vai estar o tempo inteiro com insegurança, preocupado, será que essa ponte vai cair, não vai? Puta, meu filho vai passar pela ponte e se ele cair lá e morrer, não sei o quê. Aí essa pessoa que já está nessa vibe toda, chega alguém e fala, não, porque aquela pessoa não sei o que, é um desgraçado, ela já está com aquela raiva, com aquela impotência, com aquela coisa ruim dentro dela. É muito mais fácil esse pensamento de agressividade fazer morada dentro dessa pessoa que construiu a ponte, mais ou menos. Essa é a organização da vida, é assim que a vida funciona e não tem como fugir, porque tem parte disso que não é a gente querer ou não querer. É biologia, é a biologia em cima da qual nós estamos fundamentados. Eu agradeço vocês que vieram até aqui esse momento. Eu te peço encarecidamente, você que gostou desse vídeo, que acostume a assistir esses vídeos várias vezes. Salva aí no seu celular o canal Caminho Nobre, entra lá e vê de novo os vídeos, porque essas histórias, essas informações, elas têm que ficar impregnadas na sua mente para funcionarem muito bem, inclusive naqueles momentos que você não estiver atento, que você não estiver prestando atenção. Portanto, eu te convido, tanto os textos do site Caminho Nobre, quanto o livro A Espiritualidade no Dia a Dia, ou esses vídeos, várias vezes, porque é assim que o conhecimento se fundamenta, aquela base sólida, alta intensidade, significa isso. Tá bom? Paz e bem. Até mais.